Então, continuando, e as pessoas que têm mais de um ano, e aí inclui crianças, adultos, né, não importa, que tenham contato intradomiciliar com alguém que tenha hanseníase, aí vai também ser analisado caso a caso. Se não tiver nenhuma cicatriz, aí toma uma dose. Inclusive, gente, nesse caso a gente não precisa fazer nenhum teste tuberculínico, tá? Se tiver mais de um ano, foi vacinado, mesmo que tenha uma cicatriz, mesmo que tiver a cicatriz, aí toma uma dose depois de 6 meses. E quem foi vacinado e tem duas cicatrizes, porque como eu já tinha falado, antigamente teve uma época que se fazia 2 doses de BCG. E aí é possível você encontrar pessoas que têm duas cicatrizes. Então, nesse caso, não há necessidade de fazer, mesmo orando com alguém que tenha hanseníase, tá? Então, essas aqui são exceções em relação a pessoas que moram com alguém que tenha hanseníase. Em relação à hepatite B, a hepatite B, ela dependendo do laboratório, ela vem dose única ou multidose, normalmente as que tem aqui é multidose. A vacina da hepatite B, ela tanto pode vir isolada, ou seja, um frasco como esse aqui, que só vem ela, tá? Então, aquela tá isolada, só tem ela. Como ela pode vir combinada, ou seja, ela pode vir em outro frasco com várias outras vacinas, né? Que é a vacina combinada é uma vacina que dentro do mesmo frasco você encontra vários tipos de vacina. Por exemplo, a hepatite B, ela vem combinada com a penta. Então, dentro da penta você encontra a hepatite B, tá? E aí a gente vai ver depois as indicações. A vacina da hepatite B é contra o vírus da hepatite B. A hepatite B é um hepate, né? Vem de hepato, que é fígado, e ite é inflamação. Então, hepatite é uma inflamação no fígado, que pode ser causada por várias coisas, né? Inclusive por vírus. E aí a gente tem 5 tipos de vírus que causam essa inflamação no fígado, que causa a hepatite, que é o tipo A, B, C, D e E, sendo que a gente só tem disponível vacina para o tipo A e B, tá? Essa vacina, ela não é formada pelo vírus inteiro, é só feita com antígeno do vírus, por isso que ela quase não tem reação, né? Normalmente, vacinas que não é feita com um micro-organismo inteiro, vivo ou morto, né? Que a gente viu, existe 3 formas de vacina. Existe a vacina atenuada, a vacina inativada e a vacina feita com o componente do micro-organismo, né? A vacina atenuada é com ele vivo, mas sem nenhum tipo de capacidade de causar doença. A vacina ela pode ser feita com o micro-organismo morto, que é o inativado, ou, por exemplo, da hepatite B, que contém só parte do micro-organismo, né, que é um antígeno. Normalmente, essas vacinas que só tem uma parte do micro-organismo são vacinas que você quase não tem reação nenhuma, tá? E como é feita a hepatite B? A hepatite B, gente, ela é indicada para todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias é indicada, inclusive até para idoso. Ela é feita no geral, para você saber se você é imune ou não contra a hepatite B, você tem que ter 3 doses. Por quê? Porque essa vacina não tem reforço. Se você tiver 3 doses de hepatite, você já está imune para o resto de sua vida. Não importa quando foi que você tomou, tá? Quem não tem 3 doses tem que completar o esquema ou começar o esquema. Aí, dependendo da faixa etária, a gente tem as indicações. Por exemplo, se recém-nascido, é dada a vacina da hepatite B ao recém-nascido nas primeiras 12 horas de vida. E é dada só a hepatite, tá? Não é aquela que é combinada, não. É só aquele frasco que tem hepatite. Então, todas as crianças... Vixe, passou. Todas as crianças que nascem têm que receber a hepatite B. Inclusive, gente, mesmo não tendo 2 quilos. Aquela história de 2 quilos só vale para BCG. Então, prematuros,
crianças extremo baixo peso recebem vacina da hepatite sem problema. O quanto antes. Se por acaso, por algum motivo, não recebeu, ela tem até 30 dias para tomar, tá? Depois disso, ela perde a oportunidade de receber a vacina. Então, todas as crianças ao nascer recebem uma dose de hepatite B, tá? Se ela não receber dentro de 30 dias, ela não recebe mais. E aí, ela vai ficar sem vacinar? Não, ela vai receber 3 doses de hepatite, só que não é hepatite isolada, sozinha. Ela vai receber as 3 doses dentro da pentavalente. Então, a recomendação é que todas as crianças recém-nascidas recebam uma dose de hepatite isolada, mais 3 doses de hepatite junto da pentavalente. Então, todas as crianças que tomam hepatite quando nascem, na verdade, ficam com 4 doses de hepatite, tá bom? Já adulto, você só precisa ter 3. A hepatite B, o volume dela, ela é administrada meio ml. No geral, no final, gente, tem um resumo para vocês saberem o volume e via de administração de todas as vacinas, porque é de extrema importância que vocês saibam. No geral, a maioria das vacinas, elas são feitas no músculo, né, intramuscular, a maioria é intramuscular, e a maioria é feita meio ml, tá? Nós temos só algumas exceções, como, por exemplo, da hepatite B, porque quem tem mais de 20 anos toma 1 ml. Aí quem tem até 19 anos, 11 meses, 29 dias, ou seja, menos de 20. Quem tem menos de 20 anos só toma meio ml. Quem tem mais de 20 anos toma 1 ml. E ela é feita intramuscular, tá? Como eu já tinha dito antes, isso serve para todas as vacinas. A gente nunca reinicia um esquema, a gente só completa. O que é isso, professora? Se a pessoa já recebeu alguma dose na vida dela, não importa qual foi a época, e tem comprovação, tem um papelzinho, por isso que eu disse que serve de quando vocês eram criança, serve de qualquer época, porque vacina, ela não tem prazo para acabar o poder dele. O importante é que você tenha todas as doses, então a gente só completa o esquema. E aqui é um resumo de como é que ela é feita, né? Todas as crianças, né, menores de 1 mês recebem uma dose só de hepatite B. Quando ela tem, a partir de 1 mês, né, ela vai receber 3 doses da penta, e aí o esquema é esse: ela toma com 2 meses, ela toma com 4 meses e ela toma com 6 meses a penta. Então, por exemplo, uma criança que nasceu, ela vai tomar, quando nasce, uma dose de hepatite. Quando ela faz 2 meses, ela toma a penta. Em 4 meses, toma a segunda dose da penta. E com 6 meses, ela toma a terceira dose da penta. Com isso, vai fazer 4 doses de hepatite uma criança que toma direitinho, tá bom? Lembrando que essa dose da penta só pode ser administrada em menores de 7 anos. Então, com 7 anos em diante, não toma mais a penta. Por quê? Porque dentro dessa penta é 5, você encontra 5 vacinas. É contra a hepatite B, a difteria, o tétano, a coqueluche e a IB. IB é um vírus que causa um tipo de influenza, que está muito relacionado à questão da pneumonia. E todas as pessoas que têm menos de 7 anos, toma ela. Depois dos 7 anos, ninguém mais toma ela. Como ela vem dentro, por causa disso, as crianças não podem tomar nenhuma outra, tá? Pode tomar isolada. Então, por exemplo, uma criança que tem 8 anos, você olha a caderneta dela, ela tem 8 anos e você só encontrou 2 doses de hepatite. E aí, eu não disse que tinha que ter 3, como é que você faz? Você pode administrar a penta? Não, você não pode administrar a penta, você vai administrar a da hepatite, sozinha. Agora, se ela tiver 6 anos e você olhou o calendário dela e ela só tem 2 doses de hepatite, aí sim você pode fazer a penta. Por quê? Porque ela tem menos
de 7 anos. Vacina é muito complicada, essas questõezinhas assim, tá? Porque se a criança vier exatamente naquela idade, tudo ok. Mas você se depara, não é com frequência, mas às vezes você depara com uma criança que chega na sala de vacina com 3 anos, que nunca tomou vacina nenhuma. E aí, quais as que você vai administrar? Aí é bem mais complexo. Infelizmente, a gente não vai poder ver essa parte aqui, porque a gente tem pouco tempo, tá? Esse tipo de coisa a gente aprende com a experiência, estudando ou fazendo cursos, tá bom? Porque normalmente o que dá para a gente aprender aqui é quando a criança vem certinha, na época certa, né, de tomar, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Às vezes chega com 9 anos sem tomar vacina nenhuma, e aí você tem que saber quais as que você vai administrar naquele dia, quais as que você vai atrasar, né, marcar as próximas. Então tem tudo isso. E todas as pessoas que têm mais de 7 anos tomam 3 doses. Aí qual é o intervalo, gente? O intervalo da hepatite sozinha é 0,16. O que é 0,16? O 0 é hoje. Você toma uma dose hoje. A segunda dose você toma com 1 mês, por isso que é 1. E a terceira dose última, você toma com 6 meses da primeira dose, tá? Ou seja, vocês com 6 meses é que termina, completa o esquema. Então, por exemplo, quem não tem comprovação e vocês precisam ter a hepatite B para poder ir para os estágios. Vocês vão tomar, por exemplo, vocês forem amanhã, você toma uma dose de hepatite hoje, amanhã, aliás, com 30 dias você toma a segunda dose, e com 6 meses que você tomou a primeira dose, é que você vai tomar a última e sim você vai estar completamente vacinado. Gestantes podem tomar em qualquer idade gestacional, tá? E é muito importante, é uma das vacinas recomendadas para gestante, porque vacina para gestante, gente, não é nem para ela, é para criança, porque, como a gente até viu, existem 2 tipos de imunidade: imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que você toma a vacina ou fica doente e seu organismo tem que trabalhar para produzir os anticorpos, né? Essa é a imunidade ativa. A imunidade passiva é aquela que você já recebe os anticorpos prontos. É quando você toma um soro ou quando é passado de mãe para filho, né? Você vacina a gestante, o corpo da gestante vai trabalhar para produzir os anticorpos. Então, é imunidade ativa. Só que na hora que esses anticorpos é passado pela placenta para a criança, aí está passando de forma passiva. Então, a gestante, ela toma, a gente vai ver o calendário da gestante, ela toma hepatite B, influenza, né, que é da gripe, DT e DTPA. Todas essas vacinas que a gestante toma durante a gestação é muito mais para a criança do que para ela, né? Óbvio que vai servir para ela, mas é muito melhor por causa da criança. Porque a criança, quando ela nasce, gente, ela nasce sem nenhum tipo de proteção. As únicas proteções que a criança tem quando ela nasce são aquelas que a mãe passou pela placenta ou aquelas que é passada pelo leite materno. E aí, esse tipo de proteção de anticorpos é passageiro, tá? Por quê? Porque é uma imunidade passiva, né? Todas as proteções passadas pela placenta e pelo leite materno é passiva. Então, dura pouco tempo. É por isso que a maioria das vacinas, elas têm que ser administradas na criança até 1 ano de idade. Vocês vão ver o calendário da criança, até 1 ano de idade ela recebe praticamente quase todos os meses, ela recebe vacina, né? Por quê? Porque é um momento que você tem que administrar o mais rápido possível essas vacinas dessa criança, para que ela adquira anticorpos o quanto antes, tá? E também todos os grupos vulneráveis. Na verdade, gente, toda a população em geral, precisa ter 3 doses de hepatite. E aí, como eu disse, se for menor de 7 anos, obedece esse esquema aqui, de 1 dose ao nascer e 3 doses dentro da penta, tá?
Se for menores de 7 anos, obedece esse esquema de 1 dose de hepatite ao nascer e 3 doses dentro da penta. Maiores de 7 anos, aí não importa se é gestante, se é idoso, se é adulto, se é adolescente, tem que ter 3 doses. E se não tiver nenhuma, o esquema é esse, ó. Não importa a idade, a partir de 7 anos, o esquema é esse: 3 doses, toma uma hoje, que é o 0, uma com 30 dias, né, com 1 mês, e a outra com 6 meses da primeira. E aí já está imune. A outra também é a rotavírus, né? A rotavírus humano. Rotavírus é um vírus que ele causa infecção intestinal. Hoje a gente não vê falando dele porque, por causa da vacina, a gente diminuiu os casos, porque ainda tem casos, porque tem crianças que não recebem a vacina, e aí muitas vezes a culpa não é nem da mãe que não vacinou, nem do responsável, mas sim do próprio ministério, porque não envia. Às vezes falta vacina nos postinhos, e aí essa vacina em específico, existe uma época certa de você tomar. Se a criança perdeu o prazo, ela não toma mais a outra dose, e aí fica desprotegida. E antigamente, antes de ter essa vacina da rotavírus, morria-se muita criança de desidratação, porque a infecção intestinal, ela vai causar diarreias e vômitos, e o problema maior em relação à diarreia e vômito é justamente a desidratação, a criança desidratar. E aí essa rotavírus causa isso. E, inclusive, essa vacina rotavírus, ela foi introduzida por um programa mundial chamado IDP, que é um programa de assistência às crianças nas doenças mais prevalentes. É um programa mundial que existe, o IDP, tá? Tem treinamentos até internacionais que se fazem para pessoas trabalhar baseada nesse IDP. Provavelmente vocês devem ver isso em pediatria, tem uma disciplina que vocês vão ver, que esse programa ele foi criado para combater as principais doenças que atingem crianças menores de 5 anos, que é desidratação, IRAS, que é infecções respiratórias, aí a questão da proteção das doenças causadas, proteger a criança de vacina, né, que é o calendário de vacinação. Deixa eu ver quais eram as outras. Eu não lembro, eu sei que é 5 doenças, né? Depois eu posso procurar e passar para vocês, viu? Então, ela foi introduzida nesse programa, né? A vacina da rotavírus, ela é feita com vírus atenuado, ou seja, é vivo, só que retirado seu poder de causar a doença. Ela previne contra gastroenterites, que são infecções intestinais causadas pelo rotavírus humano, do grupo G1 em crianças menores de 1 ano. Ela é feita 2 doses, tá? E é aos 2 e aos 4 meses. É feita 1 ml, 1,5 ml, que é um frasquinho completo, é administrado o frasco todo, e ela é via oral exclusiva, tá? Ela é das poucas vacinas que tem via oral. Recomendação importante: se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após você administrar, não pode repetir, mas mesmo assim você resiste e considera que a criança foi vacinada, tá? Eu até expliquei na aula passada, normalmente vocês vão ver em administração de medicamento, mas medicamento via oral para você administrar em criança, recém-nascida, é muito complicado, né? Você tem que aplicar em 2 e 4 meses, e 1,5 ml para um recém-nascido é muito. E aí as recomendações é que a mãe não alimente a criança assim quando for dar a vacina, porque a barriga da criança vai estar cheia, e aí o risco dela vomitar, regurgitar, cuspir é muito maior. Outra, essa aqui é o frasco, ela tem uma pontinha, um bico, né? Você nunca coloca no centro da boca, porque você vai aplicar isso, serve para qualquer medicação que você for dar para a criança. Medicações líquidas dadas para a criança, já que tem dificuldade de tomar medicamento, a gente utiliza muito seringas para fazer isso. Mas se você colocar o bico bem centralizado na boca, é você apertando e saindo pelos lados.
Então, a forma correta é você colocar a medicação de canto, no canto da boca, e ir administrando, tá? Tem que ser completa ela. Aqui, gente, como eu tinha dito, a vacina da rotavírus é uma vacina especial que ela tem um prazo máximo para você administrar ela. Se a criança perder esse prazo, ela não pode mais receber. Então, é muito importante que não deixe faltar essa vacina nos postinhos, né? Porque se falta essa vacina, por exemplo, a gente não tem outra oportunidade de vacinar aquela criança, porque ela, se passou do prazo, ela perde. Então, ela é feita em 2 doses, preferencialmente aos 2 meses, e a segunda dose aos 4 meses. Mas existe alguns motivos que fazem a pessoa não conseguir ir exatamente com 2 meses. Então, ela pode ir com 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. Esse é o prazo máximo, 3 meses e 15 dias, e o prazo mínimo de 1 mês e 15 dias para a primeira dose. E o importante, gente, se a criança não recebe a primeira dose, ela não vai receber a segunda. Por exemplo, uma criança chega lá com 4 meses, não tomou a primeira dose da rotavírus, ela não toma nem a segunda. Mas 4 meses não é a segunda? Mas para tomar a segunda, você tem que ter tomado a primeira, tá? Então, tem que ser respeitado esse prazo. A da segunda dose é um prazo um pouco maior, né? Pode tomar um pouquinho antes, 3 meses e 15 dias, e o prazo máximo é até 7 meses e 29 dias. Com 8 meses, já não toma mais de jeito nenhum, tá? O importante é que o intervalo, sempre o intervalo da primeira dose para a segunda dose é de 30 dias. Esse intervalo de 30 dias, gente, na verdade é um intervalo que a gente utiliza para a maioria das vacinas, porque por mais que tenha um esquema que a gente tem que obedecer, né? Mas algumas situações você tem que antecipar, né? Até, por exemplo, deixa eu voltar aqui da hepatite, né? Uma gestante, começou o esquema, aí ela toma uma hoje, a outra com 30 dias, e ela tem que esperar mais 6 meses para poder tomar referente à primeira dose, né? Só que às vezes ela começa o esquema já bem avançado na gravidez. E como eu disse, o importante é justamente vacinar ela por causa da criança. Então, por exemplo, se a última dose que ela for tomar, ela já tem tido neném, então você antecipa. Sendo que o intervalo entre um e outra seja de 30 dias, pode ser administrado, viu? Então, algumas situações a gente faz. Também, tem algumas contraindicações, né? Se tem vaginação intestinal, se tem alguma malformação no sistema digestivo, também não toma essa vacina. E, mais uma vez, fora da faixa etária, não toma mais a vacina, tá? Então, é contraindicado você administrar fora da faixa etária preconizada. A VIP e a VOP, elas servem para a mesma doença, previne a mesma doença, que é contra a poliomielite, né? Que causa a paralisia infantil. Hoje não temos mais casos, ainda bem. Também é uma doença, ela não foi considerada erradicada ainda. Por quê, gente? Porque o vírus é um vírus que causa a poliomielite, que causa a paralisia infantil. É um vírus. Esse vírus, ele não foi considerado ainda erradicado, porque eles dão um prazo para fazer isso, como, por exemplo, a varíola. A varíola foi considerada erradicada, mas está com muitos anos que não tem nenhum caso, isso mundialmente. Essa vacina, ela é um pacto que é feito mundial. Existem algumas vacinas, por exemplo, essa daqui, a da febre amarela, são vacinas que a recomendação ela é mundial. Então, por exemplo, você não pode ir para outros países sem ter recebido essas vacinas, tá? Então, a vacina da poliomielite, ela é 2 tipos, por quê? Antigamente, ela feita só a VOP. Qual é a VOP, gente? É a tal da gotinha.
né? Aquela que dá 2 gotinhas na boca da criança, que normalmente tem muita campanha e tal. Era feita só a VOP. Só que o que aconteceu? Percebe-se que crianças que têm menos de 6 meses, algumas crianças com menos de 6 meses que recebiam essa VOP, tinham mais reações. Então, o que foi que aconteceu? Por quê? Porque essa VOP, ela é feita com vírus vivo atenuado. A VOP, ela é a vacina da poliomielite contra os tipos 1 e 3, e ela é atenuada, é feita com vírus vivo. Então, dá mais reações. Então, foi que eles fizeram. Para todas as crianças menores de 6 meses, não toma mais a VOP, toma a VIP. A VIP é a vacina inativada contra a poliomielite, ou seja, é feita com vírus morto. Então, as chances de ter reações são bem menores. Então, essa VIP é administrada em todas as crianças menores de 6 meses e a VOP acima dos 6 meses. Então, como eu já tinha dito, a VIP, o que é VIP? É vacina inativada contra a poliomielite, tá? Então, V de vacina, I de inativada e P de poliomielite. A VOP é V de vacina, O de oral e P de poliomielite, tá? Então, VIP e VOP. A VIP, qual é a indicação? Para todas as crianças a partir de 2 meses, né, até menores de 5 anos. Por quê, professor? Porque, por exemplo, como eu disse, existem casos que chega uma criança com 3 anos que nunca tomou vacina. Aí, nesses casos, o esquema vai ser 3 doses de VIP, mesmo ela não estando na faixa etária, né? E o reforço a gente faz com VOP, tá bom? Então, é a partir de 2 meses até menores de 5 anos. Quem tem mais de 5 anos e nunca recebeu vacina, por exemplo, uma criança com mais de 5 anos e nunca recebeu vacina nenhuma, ela já não toma mais VIP, ela vai tomar as doses tudo com VOP, tá? Por isso que eu disse vacina, mas eu não vou, depois eu vou dizer o que é que eu vou ficar cobrando na prova, tá? É porque eu tenho que passar essas informações para vocês, mas é muito complexo. O que eu vou cobrar é a parte mais que é preconizada, tá? Essas situações, aparece uma criança com 5 anos, o que é que faz? Eu não vou cobrar de vocês, porque para vocês terem esse conhecimento é bem mais aprofundado. Então, eu vou pedir só o básico, tá? A VIP, qual é a indicação da VIP? Que é isso aqui, ó, é 3 doses. Uma dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses e a terceira com 6 meses. E a VOP, ela é feita o reforço com 15 meses e 4 anos, e também ela é utilizada nas campanhas a partir dos 6 anos. Ou, aliás, desculpa, a partir dos 6 meses a menores de 5 anos. E aqui é só o esquema, né? VIP, ela é intramuscular, tá? Que é a injeção, que é dada lá na criança menor de 6 meses. É feita meio ml, como eu disse para vocês, a maioria das vacinas, vocês vão perceber que ela é feita meio ml e é também intramuscular. E aí, lembrando aquela recomendação, menores de 2 anos, eu só faço intramuscular no vasto lateral da coxa, tá? A VOP, que é via oral, eu aplico só 2 gotinhas. E importante, se a criança regurgitou, cuspiu, vomitou, não readministrar. Não repetir a dose, a gente considera como vacinado. Até um tempo desse, gente, nessa daqui a gente repetia, agora não pode mais repetir, viu? E quem tem mais de 5 anos, né, e nunca tomou vacina nenhuma, toma 3 doses da VOP. Pronto. Mas essa parte aqui dos atrasos, gente, eu não vou cobrar de vocês os atrasos. Eu vou só cobrar o preconizado. A pneumocócica, 10 valente, 23 valente e 13 valente. Professora, por que é 3? Porque existe a indicação para cada um. A pneumocócica 10 valente é feita em criança. A pneumocócica 23 valente é feita em idoso. E essa 13 valente, gente, é uma das mais novas. Elas são feitas em alguns casos especiais, que a gente vai ver.
Então, a vacina da pneumo, lembrando, no calendário pode escrever o nome pneumocócica, como eles escrevem só assim, pneumo 10, entendeu? Ou eles escrevem só PN 10. Então, se na Professora, caderneta... Oi? eu estou acompanhando pela caderneta de 2019. Eles colocaram a pneumocócica 10 valente conjugada. Porque ela é conjugada, viu? Uhum. Lembra que a vacina conjugada é a vacina que você coloca polissacarídeo proteína para aumentar o poder dela de imunidade. Tanto a pneumocócica como a meningocócica, ela é conjugada, viu? São vacinas conjugadas. O que é uma vacina conjugada? É uma vacina que você introduz polissacarídeo proteína para aumentar o poder de imunidade. Por isso que elas duas são um pouquinho dolorosas, porque ela é conjugada, viu? Elas não são feitas com o micro-organismo vivo, ela é feita só com parte do micro-organismo, mas elas são um pouquinho dolorosas na hora de aplicar e às vezes fica doída a perna e tal da criança, porque ela é justamente porque ela é conjugada, viu? Então, a vacina pneumo 10 valente, pode escrever assim, às vezes a gente escreve no calendário só pneumo 10, ou a gente coloca PN 10, tá? É a mesma coisa, que é a pneumocócica. A 10 valente, né? Tem a 23 e a 13. Essa daqui é a 10. Para que ela serve? Ela vai prevenir infecções invasivas causadas por essa bactéria que é Streptococcus pneumoniae. Por mais que pareça que pneumonia, ela causa pneumonia, tá? Mas ela também previne contra meningite bacteriana, que é causada por esses streptococcus, sepse, que são infecções generalizadas, infecções de ouvido causadas pelo Streptococcus pneumoniae, ou seja, qualquer infecção causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, desde que tenha os sorotipos dentro dessa vacina, ela vai prevenir, tá? Porque assim, gente, essa bactéria, quando você se contamina com essa bactéria, não necessariamente ela vai para o seu pulmão. Ela pode ficar, por exemplo, nas suas vias aéreas superiores, né? Vocês devem ter visto a anatomia. As vias aéreas, elas são divididas em dois tipos, superiores e inferiores. A via aérea superior, ela é formada pelas fossas nasais, faringe e laringe. E as vias aéreas inferiores é parte da traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, chegando já no pulmão. Então, às vezes, a infecção fica só na parte de cima, né? Que vai causar infecção mais na garganta e tal. E quando vai para o pulmão é que tem a pneumonia. Como também eles podem invadir outras regiões, como por exemplo as meninges, como por exemplo o ouvido e causar infecção, tá? Então você estando vacinada com essa vacina, você está protegida contra 10 sorotipos, porque existem vários outros tipos. Por isso, o que é o 10 valente? É porque protege-se contra 10 tipos de streptococcus. A 23 valente é porque protege contra 23 tipos de streptococcus. E a 13 valente é porque protege contra 13 tipos de streptococcus, tá? Então, essa daqui, a 10 valente, ela vai proteger somente contra 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, que pode causar vários tipos de infecções causadas por ela. Ela vem na forma líquida, ela é unidose, né? Gente, outra coisa. Eu já vi gente arrumando a caixa de... Aí dizia, pegue a vacina da tampinha verde, pega a vacina da tampinha roxa, né? Porque vem essa tampinha em cima do frasco ampola, sabe? Só que isso, gente, depende do laboratório. Nunca, jamais você identifique isso serve para vacina, como serve para medicamento, por cor, porque depende de laboratório, tá? Vocês têm sempre que ler. Vocês devem ver isso em administração de medicamento. A gente, quando vai fazer qualquer tipo de medicamento, e aí não importa se é vacina, se é via oral, se é injetável, não importa. A gente tem que verificar, no mínimo, 3 vezes a embalagem para ter certeza que você não pegou a errada. Qual é as 3 vezes no mínimo? Quando você pega a medicação,
quando você vai preparar a medicação e quando você vai desprezar a medicação. Por exemplo, o frasco que você utilizou, antes de jogar fora, você olha e verifica. No mínimo 3 vezes para você ter certeza que é aquela medicação, tá? Então, nunca vá por cozinha, porque normalmente essa pneumocócica vem a tampinha verde e a meningocócica, que o frasquinho é muito parecido, é roxa. Mas não vão para essa questão de cor, porque depende do laboratório. Então, ela é unidose, então que isso é só para uma pessoa, dentro já vem a quantidade certa, que é meio ml, tá? Ela é feita com polissacarídeo capsulado da bactéria, que causa estreptococcus, então ela não é feita com a bactéria inteira, ela é só tirada um polissacarídeo dessa bactéria, e aí é produzida a vacina, né, contra 10 sorotipos. E como é que ela é feita, gente? Essa daqui, a 10 valente, ela é indicada para criança, tá? Ela é feita 2 doses com um reforço, tá? Então, ela é feita em criança, a 10 valente, 2 doses e um reforço. Ela é feita a primeira dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses, tá? E faz um reforço quando a criança completa 1 ano, né? Com 12 meses, tá bom? É feita meio ml intramuscular. Lembrando, se é menor de 2 anos, faz no vasto lateral da coxa. Aqui, gente, são aqueles casos que eu disse que eu não vou cobrar na prova, mas que, por exemplo, chega uma criança sem comprovação vacinal e tem entre 12 meses a 4 anos, menores de 5 anos. O que é que você faz? Você faz só uma única dose. Mas aqui são casos excepcionais. Eu não vou cobrar, por enquanto, tá? O que vocês precisam saber é que a pneumocócica 10 valente é feita 2 doses, com 2 e 4 meses, e um reforço com 12 meses, meio ml, intramuscular. Obrigada. Já a pneumocócica 23 valente, ó, por exemplo, ela é indicada para a mesma coisa, vai proteger contra infecções invasivas causadas pelo pneumo, né, que é o Streptococcus pneumoniae. Só que nesse caso é contra 23 sorotipos. E a 23 valente, ela é só indicada para a população indígena, e aí ela está lá no calendário do indígena, e para as pessoas que têm 60 anos ou mais. Mas não é todo idoso, porque quem é o idoso? De acordo com o Estatuto do Idoso, todas as pessoas que têm 60 anos ou mais é classificada como idoso. Então, todos os idosos vão receber? Não. Quais são os idosos que vão receber a vacina da pneumo 23 valente? Só aqueles idosos que são acamados, ou seja, que não andam, tem que viver deitado a vida toda, ou que vivem em instituições fechadas, que é os asilos, tá? Porque como lá eles ficam em contato com muitos outros idosos, o risco é maior. Então, para os idosos, a população indígena recebe no geral. Aí é só no calendário dos indígenas, quando se for, olha, porque é mais especial, tá? Mas na população em geral, a gente só administra em idosos que são acamados e que moram em instituições fechadas. Ela é feita meio ml intramuscular. Olha, a maioria das vacinas é meio ml intramuscular, tá? E quantas doses são feitas? Na verdade, ela é feita uma única dose e um único reforço, tá? Essa dose, ela é feita aos 60 anos, a partir dos 60 anos, né? A gente aproveita a campanha da influenza, que faz com os idosos, a gente aplica uma dose de pneumocócica 23 valente, e 5 anos depois que ele recebeu, a gente faz um reforço, tá? Então, a pneumocócica 23 valente, ela é feita uma dose e um reforço depois de 5 anos em todos os idosos acamados e que moram em instituições fechadas. Administrar uma dose em todos os indígenas a partir de 5 anos, sem comprovação vacinal, com as vacinas pneumocócicas